Olá pessoal, aqui é a Ana e hoje eu trago para vocês receita de pão sem glúten. Esse daqui é super fácil e barato, é pão de farinha de milho sem goma xantana. Ele é bastante fácil de fazer, ele leva apenas 2 farinhas e leveda uma vez só. Este daqui é somente pão de milho e esse daqui está recheado com azeitonas pretas. Delicioso e fácil. Vamos aprender? Como eu falei, esse pão não leva goma xantana. Então, o que dá a liga é linhaça moída. Aqui eu tenho 50 gramas de linhaça moída e isso equivale a 6 colheres de sopa. Mas todas as medidas de colheres e xícaras eu vou colocar na descrição do vídeo. Agora vou operar somente em gramas. Então, 50 gramas de linhaça dourada moída. E eu vou colocar aqui dentro 600 mililitros de água quente, água super quente, recém-fervida. E vou misturar bem, só que misturar com colher não é suficiente. Eu vou bater com essa batedeira, esse liquidificador de mão. Se vocês não têm, vocês podem colocar no liquidificador normal. É muito importante bater, porque depois de bater, vocês verão, ó, vejam aqui, essa mistura, ela parece clara de ovo. Ela cria uma gosma melhor do que se só misturarmos com a colher. E agora, essa mistura precisa arrefecer, porque ela vai para dentro da farinha, dos ingredientes secos, e ela não pode estar quente para não matar fermento. Então, vou deixar ela arrefecer e vou cuidar dos meus ingredientes secos. Vamos aos ingredientes secos e todos esses ingredientes são para fazer 2 pães pequenos. Para fazer um só, basta dividir os ingredientes pela metade. 400 gramas de farinha de milho e essa minha farinha é uma farinha fina de milho. Se a sua é um pouco mais grossa, não há problema, você pode usar e você terá que usar um pouco mais de água. Às vezes até diz na embalagem farinha fina, mas entre produtores muda e você vai ter que ir ajustando a água. 300 gramas de polvilho doce ou fécula de batata ou amido de milho ou então uma mistura dos 2 ou dos 3. Quando eu tenho fécula de batata, eu gosto de misturar para trazer mais nutrientes ao meu pão. Uma colher de chá de açúcar, qualquer tipo de açúcar, e 1,5 colher de chá de sal. E é preciso misturar os ingredientes antes de colocar fermento para não correr risco de que fermento tenha contato direto com sal, porque isso poderia prejudicá-lo. E por fim, 10 gramas de fermento instantâneo, fermento de padeiro. É preciso misturar também antes de colocar os ingredientes líquidos. Agora chegou a hora de colocar a minha mistura nos ingredientes secos. E como que eu sei se a minha mistura de linhaça não está quente? Eu coloco meu dedo e conto devagar até 10. Contando 10 segundos. Se eu consigo segurar meu dedo por 10 segundos, isso significa que a temperatura está segura. Depois vamos de 60 a 75 gramas de azeite ou óleo de girassol, algum outro azeite. E isso depende se você quer seu pão um pouco mais gorduroso ou menos. E água. Eu preparei aqui mais 1 xícara de água, porque como falei para vocês, dependendo da moagem da sua farinha de milho, você vai precisar mais 200 ou mais 250 mililitros de água. E é preciso colocar água bem aos poucos, bem devagar. Colocar um pouco de água, mexer e só em seguida colocar mais. No começo eu estou usando colher, mas logo em seguida entra a batedeira. Mas o pão poderia ser feito totalmente na mão. Só que como aqui é massa para 2 pães, então ficaria um pouco pesado para mexer manualmente. E assim, como falei, a água precisa ser dosada, porque essa massa, ela engana. Às vezes, quando eu faço esse pão, eu tenho a impressão que ele está grosso, coloco água e depois descubro que eu coloquei demais. Por isso tem que tomar bastante cuidado. A massa precisa ficar meio líquida, porém grossa. E eu preciso bater essa massa 3 minutos. Não é necessário bater mais do que isso. Vejam aqui, a minha massa está pronta. Porém, eu estou achando que ela ficou um pouquinho líquida demais. Então, prestem atenção. A sua massa deve ficar um bocado mais grossa, para não correr risco dela baixar.
E vejam, aqui sobraram mais ou menos 60 mililitros de água. No total, eu usei 790 mililitros de água. Como falei, deveria ter usado até um pouco menos do que isso. Agora, então, é só colocar nas formas. Na minha primeira forma, vou colocar mais ou menos metade da massa. E aqui, nessa metade da massa, eu vou colocar mais ou menos meia xícara de azeitonas picadas. Esse pão fica bastante bom recheado. Ele fica ótimo com tomate seco picado, por exemplo. Mas eu acho que vocês também poderiam colocar, de repente, calabresa frita e picada. Ou então cebola frita. E agora é só colocar na forma. E pronto, agora a massa, o pão está pronto para levedar. E assim, se a sua cozinha está quente, basta cobrir com pano ou com plástico e deixar levedar em torno de 30 a 40 minutos. Lembrando que depois de 20, 25 é bom já colocar forno para pré-aquecer a 200 graus Celsius. Se a sua cozinha está fria, que nem a minha hoje, é bom colocar dentro do forno micro-ondas ou dentro do forno de assar. E eu vou colocar dentro do meu forno, vou colocar a temperatura de 35 graus. E aqui está o meu pão, já pronto para ir para o forno. Como vocês podem ver, ele está arredondado. Ele não chegou a duplicar de volume, mas cresceu visivelmente. E o que é importante é esse aspecto arredondado dele. Agora então vai para o forno a 200 graus Celsius, cerca de 1h10 minutos, talvez um pouco menos, dependendo do seu forno e dependendo se você gosta ou não de casquinha bem dura, mas não menos do que 1 hora. Este é o som que procuramos, é o som que o pão está pronto. Agora os meus pães já resfriaram, posso cortá-los. Vejam, esse ficou mais baixo porque eu dividi a massa no oleômetro e porque a minha forma é um pouquinho larga. Agora vamos cortar. Ouçam como é crocante por fora este pão. E vejam como é bonito este pão. E por hoje é tudo, pessoal. Espero que vocês gostaram da receita. Se lembrem de deixar seu joinha para mim. Se inscrevam no canal se ainda não fizeram isso. Muito obrigada por ter assistido e até a próxima!